Olá pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos falar um pouquinho sobre as representações gráficas dos dados estatísticos. E aí, para o vídeo não ficar tão longo, eu separei em duas partes, parte 1 e a parte 2. Na parte 1 nós vamos falar sobre dois tipos de gráfico, gráficos de barras e os gráficos de linhas. Vamos trabalhar. Então, quando a gente fala em gráfico, os gráficos eles se encontram presentes em nosso dia a dia, seja em jornais, revistas, artigos, manuais escolares, apresentações públicas, etc. Uma forma bem prática que nós estamos vendo sobre gráfico ultimamente é quando eles vão anunciar as informações sobre a pandemia. O governo do estado, quando faz suas coletivas de imprensa, apresentam esses dados. Então, é um momento onde a gente tem muita representação gráfica, tá? Uma das grandes vantagens da representação gráfica está na sua capacidade de facilitar a compreensão de fenômenos estudados. E existem vários tipos de gráficos. Algumas curiosidades. A criação do gráfico ela é antiga. Ela começou com Jean Lambert, físico e matemático alemão, e foi quem primeiro criou o diagrama estatístico. Outros, como Playfair, construiu o gráfico de pizzas, o gráfico de barras, entre outros, que a gente vê até hoje, tá bom? Para generalizar, as representações gráficas, elas representam uma melhor forma de visualizar os acontecimentos ou fenômenos. No estudo de física, isso não é diferente, não é? E aí o gráfico serve para melhor visualizar o comportamento de grandezas físicas de uma maneira fácil e rápida. Não só em física, como em química também. Então a gente tem várias aplicações, geografia, né? Através de um gráfico, podemos verificar como uma determinada grandeza varia em função de outra. O gráfico utilizado aí em física, como também os que a gente vê em matemática, ele parte de um sistema de eixos cartesianos, né? Esse gráfico ele tem esse nome em homenagem ao seu criador, que foi René Descartes, e também conhecido como Renaud Cartesius, que ele foi um filósofo, um físico, matemático francês. Ele foi revolucionário nessa área da filosofia, da ciência, além de obter reconhecimento matemático, por sugerir a fusão da álgebra com a geometria. Aqui nesse caso, desse gráfico, eu estou colocando uma grandeza da velocidade pelo tempo. É a forma como René Descartes começou a trabalhar com esse tipo de gráfico, tá? Então aí, a partir disso que a gente começa a associar uma grandeza com a outra, e aí entra nesse trabalho que ele fez tão brilhantemente. Os gráficos, ele tem o objetivo de dar uma visão rápida e global do fenômeno em estudo. No entanto, ele apresenta algumas limitações. Por quê? Eles não são precisos na medida em que omitem detalhes. Porque se a gente for colocar detalhes no eixo do gráfico, por exemplo, o gráfico vai ficar muito poluído. Então, na hora que eu vou trabalhar com o eixo do gráfico, eu estou trabalhando sempre com aproximações. Eles podem ser distorcidos de acordo com interesses particulares, e aí eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouquinho, e não permitem a representação de um grande número de dados, porque senão ele fica de forma poluída. O gráfico ele tem por função deixar ser uma forma rápida e fácil de visualização. Se eu coloco muita informação dentro do meu gráfico, ele fica poluído e aí a gente não consegue ter uma visão clara sobre aquilo. Mas prestem bem atenção, tá?
os gráficos, eles têm que ser elaborados de forma simples e clara, como eu acabei de falar, retratar a realidade e respeitar as suas escalas. Uma preocupação com os gráficos é referente à estética. Um gráfico com um eixo horizontal ou vertical muito grande fica ruim do ponto de vista estético. Vejam esse caso. Esse gráfico ele foi usado na campanha eleitoral para governador de 2016, não, de 2018, onde o governador João Dória, então candidato, apresentou esse gráfico num programa eleitoral. Aí vejam o seguinte, ele está com 22% das intenções de voto, mas na hora que ele apresenta o gráfico, ele coloca a sua barrinha bem mais alta, e aí se a gente for olhar a parte de escala, ele está chegando lá no 90. Então, quer dizer, isso não está refletindo a realidade. E se ele pegasse essa mesma barrinha, colocasse na escala correta, ela ficaria mais ou menos por aqui. Concorda que mesmo assim, ela ainda estaria abaixo de quem ia votar branco e nulo? Então, a partir disso, a pessoa que olha esse gráfico e não faz uma análise criteriosa sobre ele, não observa que isso tem um erro muito grave, tá bom? Que é a questão da escala. Além disso, se o gráfico aparece, né, dessa forma distorcida, como eu falei, ele pode dar margem a interpretações erradas, tá bom? Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a construção dos gráficos. E aí, vejam o seguinte, os gráficos, eles devem ser construídos com base no sistema de eixos cartesianos, ou seja, dois eixos perpendiculares entre si, sendo que a origem zero é a intersecção dos mesmos. A gente já viu esse tipo de gráfico quando a gente estava trabalhando lá em função do primeiro e do segundo grau, tá? No eixo das abscissas, que é o eixo horizontal, os valores crescem da esquerda para a direita. E nesse eixo, geralmente representamos cronologia, coisas relacionadas a tempo, regiões geográficas, né, que seriam os estados, municípios e outras categorias. Já no eixo das ordenadas, que é o eixo vertical, os valores crescem de baixo para cima. E neles representamos as quantidades, que são os valores, as porcentagens e assim por diante. Os gráficos eles têm que ter título. Nas extremidades dos eixos devem ser indicados as variáveis que estão sendo representadas com as respectivas unidades. Então, eu tenho que dizer do que se trata aquele gráfico. Eu tenho que dizer o que significa aqueles eixos, para que a pessoa que vai ler o gráfico tenha uma visão clara. O gráfico ele é muito autodidata, então a pessoa que vai ver o gráfico, ela tem que entender por si própria, ela não vai ter uma pessoa do lado explicando do que se trata aquele gráfico. E quando um eixo tem seus valores iniciais muito altos, deve haver uma interrupção com a indicação da posição do zero. E todo gráfico deve indicar no seu rodapé a fonte, ou seja, a instituição ou pesquisadores que levantaram esses dados, tá bom? Vamos ver alguns casos. Quando a gente fala na construção do gráfico, a gente tem esse daqui, por exemplo. Ele é um gráfico que está sendo muito vinculado aí para demonstrar o crescimento da Covid, da curva de casos. Então vejam, ele deu um título, esse título me fala do que se trata esse gráfico. Eu tenho aqui embaixo as datas e aqui em cima a quantidade de pessoas que passaram a ter os casos. E aí, ó, aqui embaixo a legenda. O gráfico mostra um aumento de casos em São Paulo e no mundo. Tá? E aí a fonte, Secretaria Estadual da Saúde e da Educação, da Saúde de São Paulo.
E aí, a gente tem os tipos de gráficos, né? A gente tem os gráficos de coluna, os gráficos de linha. Além desses, nós temos os gráficos comparativos, que podem ser ou de barra ou de linha, que é quando eu estou comparando mais de uma informação. Exemplo do gráfico de comparação é quando eu tenho uma pesquisa eleitoral e eu estou analisando o crescimento do candidato A com o candidato B. Eu coloco os dois no mesmo gráfico. Isso é uma forma de comparar informações, tá bom? E além desses, nós temos, que a gente vai falar no próximo vídeo, o gráfico de setor e o gráfico histograma, tá? Agora, a gente vai ver como construir o gráfico de colunas. Então, primeiro, a gente vai traçar um sistema de eixos cartesianos. A gente vai marcar os valores ou categorias das variáveis, evitando o uso de números quebrados, e escrever o nome dessas variáveis, para dizer do que se trata cada um daqueles eixos. E construir retângulos representativos das variáveis, mantendo entre um e outro distâncias iguais. Vamos ver como que se dá essa construção a partir de um exemplo. Então, nesse exemplo, eu estou falando em número de alunos em cada classe social. Aí eu tenho a classe A, a classe B, C e D. E a quantidade de alunos que estão em cada uma dessas classes. Então, na classe A eu tenho 5 alunos, na classe B 16, na classe C 20 e na classe D 14. Então, agora eu gravei como fazer esses gráficos de forma manual. Lógico, o Excel hoje é uma ferramenta excelente que nos ajuda na construção desses gráficos, mas nesse momento a gente vai trabalhar com eles na mão. Na aula, em aplicativos ou nas matérias técnicas associadas a isso, vocês vão trabalhar com esses gráficos, vocês vão ver como trabalhar na hora que estiverem trabalhando com Excel, tá bom? Pessoal, nesse primeiro gráfico, a gente vai fazer um gráfico de barras ou gráfico de colunas. E aí o que a gente faz? Primeiro monta o eixo X e o eixo Y. No eixo X, eu vou colocar a quantidade, no nosso caso do exemplo, a quantidade de alunos. No eixo do X é onde vai sair as minhas barrinhas. Aí, observem o seguinte, no eixo do Y, eu coloquei uma escala de 2 em 2, porque eu vou colocar, eu usei a régua para fazer uma escala de 2 em 2. E aí, agora, eu vou colocar aqui também de 2 em 2. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18 e 20. Por que eu estou usando de 2 em 2? Porque como a gente tem que ir até o número 20, se eu utilizar todos os valores de 1 a 20, vai ficar um gráfico muito extenso e a gente não vai ter espaço para isso. Por isso que eu usei uma escala de 2 em 2. Mas se você quisesse, podia usar de 1 em 1 também, não tem problema. Esse eixo é o eixo dos alunos. Então não esqueçam sempre de identificar o que significa cada um dos eixos. No eixo do Y vai ser o eixo das classes. E aí vai ser onde vai subir as barrinhas entre o espaço, entre a origem do seu gráfico e a primeira barrinha, eu dei um espaço de 1 centímetro. A partir dela, eu estou usando 2 centímetros para cada barrinha. Então, 1 centímetro de distância, 2 de barrinha. 1 de distância, 2 de barrinha. E assim por diante. As barrinhas vão ser A, B, C e D, que são as classes sociais que aparecem no enunciado. Cada barrinha eu vou subir de uma cor. Então, barrinha A vai até o número 15. Eu não tenho o número... Aliás, vai até o número 5. Eu não tenho o número 5. Só que aí o que a gente vai fazer? A gente sabe que o 5 ele está entre o 2, entre o 4 e o 6. Então, a gente coloca entre o 4 e o 6. Aqui. Então, a barrinha vai até aqui. Fechou a sua barrinha, você vai pintar do jeito que você achar melhor.
tá bom? Só para diferenciar a sua barrinha. Depois, a segunda, eu vou fazer de azul. Vai até o 16. Então, até o 16. E aí vamos fechar ele aqui. E aí, do mesmo modo, pintem a barrinha de vocês como vocês acharem melhor. Depois, a terceira barrinha, ela vai até o 20. Então, eu vou subir com ela até o 20. Fechem a barrinha e pintem ela da forma que achar melhor. Lógico, aqui eu estou usando canetinha do meu filho, então, mas vocês poderiam usar lápis de cor para fazer, sem problema nenhum. E por fim, a última vai até o 14. Então subam aqui até o 14. E aí pintem a barrinha. Feito isso, não esqueçam agora de colocar o título. Então, nesse daqui, são classes sociais. E não esqueçam de colocar a fonte. A fonte é da onde a gente tirou a informação. Como eu não tenho uma fonte específica aqui, a gente vai usar o IBP, Instituto Bruno de Pesquisas, certo? Outra coisa, esse gráfico, nesse caso, a gente colocou as informações que cada barrinha correspondem no eixo. Mas a gente poderia ter feito isso por meio de uma legenda. Se fosse uma legenda, você faria quadradinhos, pode até ser do lado, especificando o que cada informação corresponde. E aí, dentro do quadradinho, você vai pintar da cor correspondente. Então, ó, o primeiro é o vermelhinho, que é a classe A. O segundo, classe B, o azulzinho. A classe C, o verdinho. E a classe D, o roxinho. A gente usa a legenda para que o gráfico não fique poluído visualmente, tá? E a pessoa que veja consiga lê-lo assim que pegue o gráfico. E aqui nós temos o gráfico finalizado, tá? Esse que eu acabei de fazer ali no vídeo para vocês, tá bom? Esse gráfico, o gráfico de colunas, ele é usado para representar séries cronológicas, geográficas e categóricas, tá? São esses retângulos de mesma medida e altura que proporcionais às quantidades apresentadas. Vamos ver mais um tipo de gráfico. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o gráfico de linhas. O gráfico de linhas ele é usado apenas para séries cronológicas, onde podemos perceber a evolução do fenômeno no decorrer do tempo. Então, para sua construção, a gente vai traçar um sistema de eixos cartesianos, igual a gente fez no outro, marcar os valores ou categorias das variáveis nos eixos, evitando o uso de números quebrados e escrever o nome das variáveis, marcar os pontos correspondentes aos pares de valores das duas variáveis, e unir os pontos marcados por segmento de reta. Depois colocar título e fonte. Para isso, a gente vai usar esse exemplo, tá? Porcentagem de intenção de votos de um candidato. Então, em janeiro, a intenção de voto era de 5%, fevereiro 15%, março 12% e abril 20%. Dessa forma, a gente consegue ver a evolução do candidato. Vamos ver como que se ficaria sendo construído a partir de materiais. Pessoal, esse gráfico de linhas, então ele vai ser formado, a gente vai fazer o eixo cartesiano, x e y,
Nesse eixo, o do Y, eu coloquei uma distância de 2 centímetros na régua e fiz 10 marcações. Por quê? Eu vou fazer aqui uma marcação de 2 em 2. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Isso não quer dizer que essa escala tem que ser sempre de 2 em 2. Ela vai ser de acordo com a sua necessidade. Aqui embaixo, eu fiz uma distância de 3 em 3 centímetros, só para colocar as informações. Então, ó, janeiro, fevereiro, março e abril. Então, o eixo dos meses, observem que está identificado, e o outro, porcentagem, também está identificado. Agora a gente vai fazer as marcações. Então, janeiro foi de 5 pontos percentuais. Então, eu vou subir fazendo tracejado até os 5. Lembrando que o 5 não aparece, porque eu fiz de 2 em 2, mas a gente sabe que ele está entre o 4 e o 6. Depois, em fevereiro, a marcação foi 15. Tracejado também. Até o 15, que também não aparece, mas está entre o 14 e o 16. Depois, ele desceu para 12. O 12 está exato aqui. Essas linhas tracejadas a gente chama de linhas imaginárias, né? E esse tipo de gráfico vocês já viram quando a gente trabalhou em função do primeiro grau e do segundo grau. E por fim, a gente vai falar desse último aqui, ó, que vai até o 20. Observem que eu fiz os 4 pontos. Agora a gente vai ligar esses 4 pontos. Não esqueçam de colocar título no gráfico. Então, intenção de votos. Votos. E a fonte. Nesse caso, o Instituto Bruno de Pesquisas também. Tá bom? Então é isso, pessoal. Vamos pro... E aqui nós temos o gráfico propriamente dito, finalizado, tá bom? Vejam que esse gráfico ele tem a sua parte de observação de evolução desse candidato. Então ele sobe até um determinado ponto, depois ele desce, depois ele volta a subir. Se eu tivesse mais um candidato, a gente poderia colocar no mesmo eixo, para poder fazer a comparação entre eles, tá bom? Como eu falei, a gente vai ter mais um vídeo sobre construções gráficas. Para esse vídeo, agradeço a atenção de vocês até aqui, espero que tenha sido claro. Não esqueçam de curtir o vídeo e de se inscrever aí no canal. Até mais, pessoal!